Olá, gente, tudo tranquilo? Cleiton, tô aqui mais uma vez com você para compartilhar sobre um livro que eu acabei de ler e que eu achei muito bacana. Então, nesse canal aqui a gente fala sobre diversas questões pertinentes aí, principalmente sobre a palavra de Deus, questões sobre o dinheiro, questões sobre relacionamento pessoal, né? E todas elas são atreladas a um único fator, ao fator do reino de Deus ser manifestado aqui nessa terra, né? Afinal de contas, é para isso que todos nós existimos. Então, todas essas coisas, elas cooperam para esse único fator. Bom, eu terminei de ler esse livro, que não é um livro cristão, mas é um livro muito legal. Vamos ver se eu vou conseguir, vai conseguir ficar legal na imagem. Mas ele é O Poder do Hábito, é o nome desse livro, né? Ele é escrito por um escritor americano, e ele traz aqui diversos comportamentos, e ele principalmente fala, né, como o próprio nome já diz, sobre o poder que os hábitos têm na nossa vida. Eu vou abrir aqui para ir dando uma olhada nos capítulos junto com você. Eu achei muito bacana o modo como esse livro ele apresenta os hábitos em diferentes questões. Ele apresenta hábitos em pacientes, né, clínicos que perderam aí a sua capacidade cerebral em algum nível. Ele apresenta questões envolvendo futebol americano, envolvendo o serviço de cafeteria. Então assim, vale para todo mundo, né? Eu trabalho atualmente com a mídia, atualmente aí trazendo as informações, né, atuando como repórter. Também faço a minha renda extra com fotos, com vídeos, e eu vejo o quanto isso é importante, a gente ficar atento ao poder que os hábitos têm na nossa vida, né? Por quê? Porque senão a gente pode ser pego de surpresa, ou a gente pode aproveitar o poder desse hábito, né, para desenvolver hábitos que são bons para nós, hábitos saudáveis. Então, a primeira parte desse livro, eu quero incentivar muito você a ler. Inclusive, se você quiser, você pode clicar no link aqui abaixo, tá? Aqui abaixo, e eu vou te direcionar para um site onde está sendo vendido esse livro, tá? Um site que vai te ajudar a comprar esse livro, tá? Nada além disso. Se você quiser, você pode pesquisar aí outros sites mais conhecidos e tudo mais para você fazer as suas compras. Não é um site específico para vendas, é um site simplesmente para te dar um norte. O livro está aqui, se você quiser você pode comprar, mas se você quiser você pode pegar outros sites, você pode pegar na Amazon, você pode pegar em outras livrarias aí bem bacanas que vão levar aí com credibilidade para você. O pessoal da Americanas também, que sempre entrega tranquilo, Magazine Luiza, enfim, tem diversas distribuidoras aí que podem te ajudar, tá? Olha, a primeira parte é o seguinte nome: Os Hábitos dos Indivíduos. E ele vai falar exatamente isso. Como eu, um indivíduo, tenho os meus hábitos, como eu lido com os meus hábitos, como esses hábitos podem ser bons para mim, como esses hábitos podem ser ruins para mim, né? E ele traz aqui questões bem interessantes. A primeira delas é o loop do hábito. Esse é o primeiro capítulo e ele é muito importante porque ele mostra como um hábito funciona. Um hábito, ele funciona sempre em favor de uma recompensa. Eu sempre faço algo a partir de uma deixa e buscando uma recompensa. Ou seja, de acordo com o loop do hábito, se eu manter a recompensa, e a deixa logicamente vai ser mantida, porque ela é algo que vem, né, que meu corpo entende já, ela é exatamente esse nome, uma deixa, mas se eu mantenho a recompensa, ou o mesmo, a mesma dose, né, que eu recebo no meu cérebro, enfim, seja de qual sentido for, né, a mesma recompensa que eu recebo, se eu mantenho ela, eu posso mudar a minha tática, eu posso mudar o meio, e aí eu vou talvez transformar um hábito mal em um hábito bom. Um exemplo que o próprio livro traz, tá? É um exemplo de um homem que trabalha numa empresa e todo dia, por volta das 3 horas, entre 3 e 4 horas da tarde, ele saía, ia até uma cafeteria e comprava um doce, tá? Um cookie ele comprava para ele. E ele comia. E esse cara ele estava tendo problemas já com a sua estrutura física, ele estava ficando gordo, né? Então, isso era um hábito mau. Agora, o que levava esse cara todos os dias, 3 da tarde, sair e ir para uma cafeteria? Será que era o doce? Ou será que era o fato de na cafeteria ter outras pessoas?
Ou será que era o fato que ele estava trabalhando, e aí a cafeteria era justo o momento que ele conseguia dar uma parada naquele trabalho e, né, amenizar toda aquela tensão de trabalho e tudo mais. Então, isso você descobre aqui no livro, tá? Mas é muito bacana como ele trata com os hábitos de forma individual. Aí fala sobre o nosso cérebro ansioso. O nosso cérebro, ele é capaz, e ele faz isso a toda hora, de criar hábitos, né? Ele, por conta própria, de acordo com as nossas decisões, ele cria hábitos, né? Uma pessoa que vai no cassino, por exemplo, né? Hoje em dia tem um cassino online também, é muito bacana. Olha, ela pode jogar aquilo ali como um jogo e ela pode ficar presa naquilo ali como um hábito. Então, não depende dela, depende do quão recompensa o estar no cassino é para ela. Porque a gente sabe que um princípio básico de um cassino, de todo jogo de aposta, é que quem está sediando o jogo, a banca, no caso, o jogo, nunca perde, né? Nunca perde. Então, por vezes o jogador vai ganhar, por vezes o jogador vai perder, mas o cassino em si, a banca em si, nunca perde. Porque a banca, ela paga de todo jeito. Ela paga ela sempre paga, né? Mas ela paga o menos. Então, ela sempre ganha. Então, esse é o grande princípio da banca. Porém, o hábito, nesse caso, ele é maléfico. Porque ele acaba te deixando preso não ao ganhar dinheiro, mas sim ao jogar no cassino, né? Então, enfim, o terceiro capítulo ele vai tratar sobre a regra de ouro da mudança de hábito. E logo de cara vem uma pergunta, né? Por que a transformação acontece? Né? Então, assim, tudo começa com uma identificação. Eu preciso identificar um hábito na minha vida. E aí eu preciso saber se esse hábito é bom ou se é ruim. Por exemplo, todos os dias, quando eu acordo, eu me levanto e eu tomo um copo d'água. Esse é um hábito bom, né? Agora, todos os dias eu me levanto, tomo um copo d'água e antes de tomar café da manhã eu fumo um cigarro. Isso é um hábito ruim, né? Por que é um hábito ruim? Porque a água ela traz purificação para o meu corpo, ela dá aquele alerta para o corpo ficar ligado. Ó, gente, estamos acordados aqui, fala para todos os membros, né, do nosso corpo. Olha, galera, acordou. Né? O cigarro, não. O cigarro, ele traz uma sensação, ele traz uma recompensa boa para o nosso corpo. Mas ele em si, a substância em si, ela danifica. Tanto é que no próprio rótulo da carteira de cigarro tem lá escrito, né, causa problemas de câncer, causa problemas de potência sexual, causa problemas pulmonares, enfim, tantos outros problemas, né? Então, é a diferença de um hábito bom para um hábito ruim. E o livro ele esmiuça isso é muito legal. A parte 2 desse livro, ele vai falar sobre os hábitos de organizações bem-sucedidas. Isso aqui é fantástico, porque depois dele tratar o meu pessoal, meu hábito próprio, ele vai falar dos hábitos de instituições. E ele coloca aqui, inclusive, instituições bem-sucedidas. Aí o nome do quarto capítulo é o seguinte: Hábitos Angulares, ou A Balada de Paul O'Neill, né? E ele fala sobre quais hábitos importam mais. E essa história do Paul é muito legal, porque ele está num posto de autoridade de uma grande empresa lá nos Estados Unidos, né? E essa grande empresa, ela trabalha muito com ferro, ela trabalha muito com alumínio, aliás, né? Então é um local onde geralmente aconteciam muitos acidentes de trabalho, e era um local onde era normal, né, ter acidentes de trabalho. Mas o Paul, ele leva um hábito de todos estarem atentos para evitar acidentes de trabalho. É interessante que quando o livro vai descrever isso, claro, de uma forma muito melhor, né, muito maior. Mas é muito legal que o Paul, quando ele é apresentado como diretor da empresa, como responsável por essa área, ele, diferente dos outros, ele não ficou preocupado em colocar metas de desenvolvimento, né, do aço, do alumínio, aliás, não ficou preocupado em colocar metas do quanto devemos receber aí no final do ano, do quanto a empresa deve crescer, do quanto novas unidades. Não, a meta dele foi uma simples meta. Nós vamos diminuir os acidentes de trabalho até zerar. E zerou.
né? Uma empresa que trabalhava com alumínio zerou os acidentes no trabalho. E sabe o que isso aconteceu? Proporcionalmente, essa empresa também teve melhores desempenhos. Financeiramente, desenvolvimento melhor entre as pessoas, entre os funcionários, né? Então, assim, é muito bacana essa história. No capítulo 5 vai falar sobre a maravilhosa Starbucks e o hábito do sucesso. Isso aqui é sensacional. E ele bota aqui, ó, quando a força de vontade se torna automática. A Starbucks é um grande exemplo para todo mundo que trabalha na linha de frente do comércio, na linha de frente da venda. Porque o que acontece? Um bom vendedor tem que ser um bom vendedor todo dia. E a gente sabe que nem todo dia a gente está feliz, nem todo dia a gente está empolgado, nem todo dia a gente está 100%. Mas o hábito desenvolvido dentro da Starbucks e trazido para cá, para esse livro, ele é muito bacana. Porque ele faz com que a gente neutralize aquilo que vem do outro, né? Porque ao mesmo tempo como a gente está em dias maus, os clientes, as pessoas que vêm até nós também estão em dias maus. E muitas vezes que o cliente está brabo, está irritado, né? E você tem que permanecer. Você tem que conseguir permanecer como um bom vendedor, paciente, né? Dando ali a sua atenção, a sua total atenção, sendo alguém humilde, né? E esse é o grande desafio. Esse livro ele vai trazer uma grande resposta para você que trabalha com vendas. O poder de uma crise é o nome do 6º capítulo. Como os líderes criam hábitos através do acaso e da intenção. Isso aqui é sensacional também, porque ele fala a respeito de momentos onde deu tudo errado. Onde a empresa está indo à falência, despencando, ou sua empresa, ou seu trabalho, enfim, isso aqui é organizacional, né? Então, ele traz um olhar de como trabalhar um novo hábito nesse sentido. O nome do capítulo 7 é Como a Target sabe o que você quer antes que você saiba. E cara, isso aqui é sensacional. É quando as empresas preveem e até manipulam hábitos. Então assim, a Target, ela trabalhava com vários produtos, tá? E uma linha deles era produtos para bebês. Então, uma história bem curiosa que o livro traz, além de muitas outras, é de uma vez que chegou um folhetinho e eles desenvolviam exatamente isso, né? Folhetos específicos para cada cliente, né? Através do banco de dados, através de acompanhar aquilo que os clientes estavam fazendo, aquilo que os clientes estavam movimentando ali com o cartão de crédito e tudo mais, que a própria Target cedia, né? Então, a gente tem que ter noção disso, de que nós estamos sendo visualizados em todo o tempo, né? A Target, ela enviou um folheto de produtos, oferecendo produtos para bebês, numa casa de uma adolescente, né? E que tinha uma família, né? Um pai, a mãe, uma adolescente. E o pai ficou muito brabo com isso. E ele foi até a Target e ele reclamou, ele ficou muito incomodado com aquilo, porque jamais, né, a esposa dele e ele já eram em idade avançada e a menina era uma adolescente, a princípio ele não sabia de nada, de namoro. Então assim, ele ficou muito revoltado, né, e até quem estava acima da Target, né, ficou meio assim, porque realmente ficou muito claro que a Target estava, né, insinuando que a menina estava grávida. E aí, meses depois, esse mesmo pai ele pede desculpas à empresa, porque ele mesmo declara que tinha coisas dentro da casa que ele mesmo não sabia. Ou seja, a menina adolescente estava grávida, o pai não sabia, a mãe não sabia, a Target, a empresa sabia. Então, são hábitos assim que nós vamos fazendo e são hábitos que organizações podem tomar, né, como uma medida de estratégia para marketing, para vendas, né? Enfim, para diversas coisas. E são medidas até muitas vezes legais, né? Claro que tem muitas medidas ilegais que muitas empresas tomam, mas tem medidas legais. Por exemplo, é de forma legal que quem empreste, quem dê crédito para você, saiba aonde você está usando esse crédito, né? Talvez não na quantia de dinheiro, nem na loja especificamente, mas vai saber que você comprou em uma loja de produtos de limpeza ou em supermercados, né? E assim também dá uma deixa aí para oferecer novos produtos.
Bom, a parte 3 desse livro, fenomenal, esse livro é muito bom. Ele vai falar sobre os hábitos de sociedade, e aqui é muito massa. A primeira é o capítulo 8, na verdade, né? Fala de uma igreja e também de um boicote a ônibus em uma cidade americana. Isso é muito legal. Ele conta lá a respeito de um momento em que o racismo ainda estava muito forte, né, nos Estados Unidos, e uma cidade em específico, uma mulher negra que sentou em um espaço que era para ela, né, que era no meio do ônibus, no caso, quando havia segregação ainda tinham espaços, né, nos ônibus em que eram para brancos e para negros, né, mas ela sentou no lugar que era para ela. Só que o que acontece? Esse ônibus ele foi enchendo e quando o motorista olhou para trás uma hora, ele viu que tinha pessoas brancas em pé. Então ele ficou muito revoltado com isso, porque tinha pessoas negras que estavam nos lugares que eram determinados para elas sentadas, mas tinha pessoas brancas que estavam de pé. E para ele aquilo ali era o cúmulo, para ele e para muita gente, né? Então o que ele fez? Ele mandou que os negros se levantassem e dessem lugar aos brancos. E a maioria deles fez isso. Uma senhora, porém, ela ficou no lugar dela. E quando o motorista foi falar com ela, ele parou o ônibus, parou tudo, né? Ela disse que ela estava no lugar dela, e ela realmente estava no lugar dela, e que ela não entendia o porquê daquilo tudo ali. Bom, indo mais resumido, tá? A história está completa aqui. Essa mulher ela foi presa, mas depois ela foi absolvida. Os advogados conseguiram reverter o caso. Mas qual que é o grande diferencial? Essa mulher, ela tinha relacionamento com muita gente da cidade. Incluindo negros e brancos. E ela tinha relacionamento, inclusive, dentro da igreja dela, onde o pastor dela foi chamado também a auxiliar na luta contra a segregação. E foi um dos grandes marcos dessa cidade quando os ônibus ficaram vazios, porque grande parte dos usuários de ônibus naquela cidade eram negros. E eles boicotaram os ônibus. Eles começaram a ir para o trabalho a pé, de carona, dava um jeito. Até os táxis entraram na jogada, fazendo um preço bem mais barato, né? Motoristas que eram negros, obviamente, ajudando os seus amigos, né? Nessa luta, faziam preços muito mais baratos, igual os das passagens de ônibus, assim, mais ou menos. E levavam eles para os trabalhos e tudo mais. Então é uma história muito bacana. O final da história é que os negros tiveram o mesmo direito que os brancos naquela cidade, antes mesmo aí do racismo legalmente, né, ter um ponto final. A gente sabe que infelizmente o racismo ainda não teve um ponto final, né? Tem muita gente que age ainda com racismo, mas isso é uma prática totalmente desnecessária e sem sentido nenhum, né? Afinal de contas, a cor da nossa pele não define nada entre nós. Bom, e o nono e último capítulo, ele vai falar o seguinte: a neurologia do livre-arbítrio. A gente é responsável pelos nossos hábitos. E aí nesse último capítulo é muito legal, porque ele vai contar exatamente a história, vai contar outras histórias também, tá? Mas ele vai contar uma história em que uma mulher perdeu todo o dinheiro dela no cassino, e ela foi considerada culpada disso, e um homem que estrangulou a sua mulher, matou ela dentro da sua própria casa, e ele foi inocentado disso. E tudo isso por conta de hábitos. Então, para você ver o poder do hábito. E claro que essa história completa você vai ler aqui nesse livro, o poder do hábito. Então, eu quero desafiar você a ler, porque quando a gente lê, a gente abre a nossa mente para novas informações, para novas ideias, para saber realmente coisas que aconteceram. E esse livro ele é baseado em fatos reais. Ele contém dentro dele pesquisas reais, né? E ele contém inclusive as pessoas, as empresas citadas, né, dando o seu posicionamento, algumas sendo contrárias, né, por exemplo a Target, dizendo que não era bem assim, que eles não acompanhavam tudo exatamente como o livro declara, enfim. Então o livro ele é muito sincero em colocar isso, sabe, colocar todos os pontos de vista. Ele tem entrevistas, ele é um livro muito bacana, ele é um livro super rápido de você ler, mas acima de tudo ele é um livro que pode mudar a sua mente, né, principalmente em relação aos hábitos. O que eu tenho para dizer para você é que você adquira hábitos bons, né? Essa é a grande questão que a gente precisa. Então, que Deus te abençoe, que você tenha discernimento, que você abra sua mente para mais leituras, que você seja usado por Deus para
criar novos hábitos para a sua vida, para criar novos hábitos na sua empresa, para criar novos hábitos nessa sociedade que nós vivemos. Hábitos do reino, hábitos do céu. Que você seja usado pelo Senhor para ser sal nessa terra e luz nesse mundo. Tá bom? Em nome de Jesus, amém? Concorda? Então, que você tenha um excelente dia e que Deus te abençoe. E numa próxima, né? Assim que eu terminar de ler outro livro ou tiver alguma novidade bacana para trazer para vocês, eu venho aqui, tá bom? Um abraço. Se você quiser, se inscreva aí no canal, ative o sininho, deixe seu like, porque acho que é legal, né? Acho que é legal. Todo mundo pede, deve ser legal. Até a próxima. Tchau, tchau.